Olá pessoal, meu nome é Fábio Prado. Eu vou demonstrar e explicar para vocês como instalar a máquina virtual que eu utilizo em meus treinamentos. Essa máquina virtual eu criei ela com um sistema operacional Oracle Linux 5. Tem um banco de dados Oracle 11G Release 2 versão Express Edition, que é uma versão free. O Oracle Linux 5 também é free. E tem também o SQL Developer 3.0, que é outro software livre. Então eu tenho tudo software livre dentro da máquina virtual. Então qualquer um pode usar para treinamentos e testes. O software da máquina virtual, que é o Oracle VM VirtualBox, o software virtualizador, ele também é gratuito para uso pessoal. E então essa máquina virtual que eu disponibilizo aqui pode ser usada por qualquer pessoa. Então eu disponibilizei aqui hoje, dia 11/2, um artigo no meu blog que eu explico aí como fazer o download dessa máquina virtual. Quem fizer o download tem um roteirinho aí de como fazer a instalação desse appliance. O appliance é uma imagem da máquina virtual, é como se fosse um backup da máquina virtual. Então eu criei uma máquina virtual, exportei para um arquivo essa máquina virtual, e aí eu disponibilizei para vocês esse arquivo para vocês importarem e gerar um ambiente de máquina virtual com todos os softwares que vocês precisam para utilizar Oracle e SQL Developer. Então aqui explico nesse artigo como fazer e como vocês devem fazer para instalar, e eu vou demonstrar agora para vocês também. Eu vou começar, supondo aqui que vocês quem está vendo esse vídeo já fez o download do arquivo. O download do arquivo aqui, treinamento.fabioprado.net.ova. Eu já tenho também o Oracle VM VirtualBox instalado. Quem quiser instalar esse software, eu recomendo que instale a versão 4.1.8. Eu ensino também como instalar ela aqui no meu blog. Então aqui, instalando o Oracle VM VirtualBox. Leia este artigo para ver como fazer a instalação dele. E após fazer a instalação dele, vocês vão fazer o download. E aqui eu tenho o arquivo que eu disponibilizo lá para vocês. Quando eu terminei de fazer o download desse arquivo, eu vou fazer a importação dele. Para fazer a importação dele, eu posso apenas dar um duplo clique aqui no arquivo OVA. Se eu já tiver o Oracle VM VirtualBox instalado. No meu caso aqui eu já tenho. Então eu vou começar agora a importação desse arquivo. Dei um duplo clique, o software virtualizador, ele já detectou que é um arquivo que eu posso importar uma imagem de uma máquina virtual. Então eu vou fazer o quê? Só clicar aqui no botão importar. Essa máquina virtual é uma máquina virtual de 64 bits. Ela roda mesmo em máquinas de 32 bits. Então eu tenho, por exemplo, uma máquina Windows XP de 32 bits. Eu consigo rodar essa máquina virtual? Consegue, mas com um porém. Você tem que ter um processador que tenha suporte para virtualização. O que é esse suporte à virtualização? É um recurso dentro dos processadores, que no caso de processador Intel chama-se VTX, e no caso de processadores AMD chama-se AMD-V. Então, a máquina virtual que vocês forem rodar, a máquina host, que vocês forem importar essa máquina virtual, tem que ter esse recurso, mesmo se for 64 bits. Então, a minha máquina aqui tem um processador de 64 bits, arquitetura 64 bits. Ambos, 32 ou 64, o host vai ter que ter esse recurso de virtualização no processador. Como é que eu faço para descobrir se eu tenho esse recurso aí no meu processador? Vocês vão ter que consultar o site do fabricante, ou o site da Intel, no site às vezes do fabricante, ou no manual do teu equipamento, você vai ver lá que processador que é a tua máquina. Processador Intel i7. Com certeza já sei, eu já conheço esse processador, eu sei que ele tem esse recurso. Tem o i5 segunda geração, eu acho que a maioria tem. Eu tenho o processador Athlon AMD Phenom, eu tenho esse na minha máquina, eu sei que tem. Então vocês vão ter que consultar ou no site do fabricante, ou descubra no site do fabricante, ou no manual do fabricante, qual é o teu processador. E aí, descobrindo o processador, você vai entrar no site da Intel ou da AMD e vai tentar lá achar essa característica lá do suporte para virtualização, AMD ou VTX. Então, sem esse recurso, essa máquina virtual não executa. E aí, quem quiser fazer meu treinamento sem essa máquina virtual, porque não tenho esse recurso no processador, vai ter que montar um ambiente que eu chamo aqui de um ambiente alternativo. Tem outro link aqui no meu blog, tem outro artigo no meu blog, que é eu mostro como instalar o Oracle Express Edition na própria máquina Windows, sem usar a máquina virtual. Aí vai ter que ler esse arquivo aqui. Também tem um videozinho aí que eu explico como fazer a instalação. Mas esse não é um ambiente recomendado para os meus treinamentos. Por quê? Os meus vídeos vão ser todos baseados em cima da máquina virtual.
Tá? Então eu só vou conseguir dar um suporte para quem estiver usando a máquina virtual. Quem não estiver usando a máquina virtual, não tem como dar um suporte porque eu não conheço o ambiente onde está instalado o software de vocês. Eu não sei que antivírus que você está usando, então existem muitas variantes que podem prejudicar aí a instalação do software ou dar algum problema depois na execução dele. Tá? Então eu só vou conseguir dar suporte aí para quem está usando a máquina virtual. Quem não tiver, vai conseguir fazer o treinamento numa boa, mas eu não vou conseguir dar suporte neste caso. A importação da minha máquina virtual aqui terminou. Quando ele termina, ele aparece o item aqui, ó, chamado treinamentoFabioprado.net. Antes de inicializar essa máquina virtual, eu tenho que fazer agora algumas configurações para permitir que ela possa inicializar. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Cliquem no botão Configurações, selecione a máquina virtual, cliquem no botão Configurações. E aí vocês vão mudar 2 ou 3 configurações aqui. Primeiro, aqui na aba Geral, aba Avançado. Então no painel esquerdo Geral, na aba Avançado, eu vou clicar aqui na pastinha de Snapshots e vou selecionar o padrão. Depois eu vou em Rede. Vou selecionar aqui o modo Bridge. Então, quem tiver importado e tiver conectado a um modo aqui diferente da placa em modo Bridge, selecione a placa modo Bridge, que eu já sei que funciona, já homologuei isso. E selecione uma placa de rede de vocês. De preferência, uma placa de rede que dê um endereço IP para vocês, que tem um serviço aí de DHCP, IP dinâmico. No meu caso, aqui em casa, onde eu estou montando essa videoaula, eu tenho um roteador Wi-Fi, então eu tenho um modemzinho Wi-Fi lá que ele tem IP dinâmico. Então qualquer cara que se conectar pela rede sem fio recebe um IP dinâmico. Esse roteador está aqui, ó. Selecionei ele. E aí, o último item que eu vou fazer aqui é vocês configurarem uma pasta compartilhada. Uma pasta compartilhada é uma pasta que vocês vão compartilhar arquivos entre máquina virtual e máquina real, a máquina host e a máquina virtual. Então aqui, quem importou, vai pegar uma pastinha, vai pegar um caminho de pasta, que é a pasta da máquina que eu gerei o appliance, na máquina que eu gerei esse backup de máquina virtual. Então vocês precisam fazer o quê? Vocês precisam deletar esse caminho e precisam acrescentar um novo da máquina de vocês. Cliquem no botãozinho mais. Recomendo que selecione aí o pasta meus documentos ou a área de trabalho. Então selecionei minha área de trabalho e clico aqui, ó, no montar automaticamente. Dou um OK. Pronto, então são 3 configurações que eu mostro para vocês aí. Se vocês não fizerem essas configurações, é bem provável que dê um erro quando vocês tentarem inicializar a primeira vez. Se vocês alterarem essas configurações, pode dar OK. E cliquem no botão iniciar. Então agora está inicializando a máquina virtual. Quem não tem suporte para virtualização, por exemplo, o processador Intel, se o cara não tiver o recurso lá VTX, vai dar um erro agora. Na hora de inicializar a máquina virtual, vai reclamar dizendo que precisa daquele recurso para poder inicializar uma máquina virtual em 64 bits. Eu escolhi uma arquitetura de 64 bits para máquina virtual, porque tem um recurso que eu vou mostrar para vocês, que de tuning, um recurso para poder mostrar uma das características de tuning no meu treinamento, que ele só consigo configurar em máquinas de 64 bits. Normalmente nas grandes empresas, hoje, que tem máquinas modernas, mais atuais, a maior parte das máquinas são 64 bits. Hoje na empresa que eu trabalho, a gente só tem ambiente de produção em máquinas de 64 bits. Acredito que seja eu. Nas grandes empresas, acredito que esse cenário seja igual ao da maioria. Então terminou a inicialização da máquina virtual, agora eu vou entrar com o usuário e senha da máquina virtual. Usuário Oracle, senha Oracle. Já está finalizando aí, terminou. Inicializou a máquina virtual,
No meu treinamento eu uso o SQL Developer, a gente usa o prompt do Linux aqui para poder editar alguns comandos. E é basicamente o SQL Developer que eu vou utilizar no meu treinamento. Então a todos aí que compraram os treinamentos, hoje eu recomendo ler esse artigo, ver essa videoaula para poder configurar o ambiente. Quem não comprou o treinamento, está disponível aí também a máquina virtual para vocês poderem usar. Eu só não dou o suporte. Então finalizo aqui esse vídeo. Obrigado pela atenção.